Quem vai orar para você? Ah, não vai, pode, deixa o Espírito Santo ajudar, tá? Amém? Eu vou já aqui para orar para você. Meus pais de igreja, tem suas mãos para cá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus da graça. Senhor, aqui está o teu céu, Pai. O Senhor mesmo usa ele. Glória a Deus. Pai, que as palavras que surgirem da boca dele, ó Deus, sejam do alto do céu. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falando a cada coração que aqui estiver disposto a ouvir. E que cada um saia cheio da Tua presença através da vida do nosso irmão, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja na sua paz do Senhor, amém? Amém. Amados irmãos, eu louvo a Deus por essa linda oportunidade. Agradecer a Deus pela vida do pastor Valdemar, pela pastora Lúcia Mar, pela pastora Elisandra, Amém. Lúcia, José, a vida de cada um dos irmãos que estamos aqui esta noite, para bendizer e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Todos nós somos jovens, né? Só quem tem jovem, não glória a Deus, bem bonito, bem jovem. Glória a Deus. Nós somos jovens, irmãos, ainda que o nosso exterior se perca, o nosso interior se renova cada dia. Porque o nosso Senhor vem nos dando força para suportar e continuar caminhando. Por isso que é bom demais esse Jesus. Mas sem perca de tempo, amados irmãos, se coloque de pé, vamos entrar na palavra do Senhor. A palavra que Deus tem colocado se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, apenas o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. É um tema muito bom, mas para todos nós que somos jovens, estamos nessa caminhada do Senhor. É os 3 pontos principais que a gente precisa carregar com a gente. É o que nos dá força e mantém a nossa união e comunhão com o Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só que lindo, amados irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Só mais uma vez aqui, amados irmãos. Guarda essa palavra muito importante para ti. Tendo eles orado, fala para o seu irmão, oração. Oração. É a chave da vitória. A chave da vitória. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pode assentar com uma linda salva de palmas. Mas irmãos, todos nós que somos jovens, até para as igrejas, até para a igreja é um dos pontos, um dos pilares principal para cada um de nós. Por que você fala que a oração é a chave da vitória? A nossa oração é uma porta que nos conecta a Deus, que nos dirige, que cada vez mais nos derramamos e nos conectamos com o Senhor. E ser cheio do Espírito Santo é uma busca que, como nós oramos e clamamos ao Pai, o Espírito Santo de Deus nos enche. Somos cheios do Espírito Santo. Glória a O Deus. poder da palavra de Deus, que é uma das maiores armas que nós cristãos temos contra as lutas ciladas do inimigo, que é a espada de fogo, que corta o mal, descrita por Paulo quando ele nos anuncia em Gálatas 6 e Efésios 6. Mas quando nós olhamos para isso, amados irmãos, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, nos momentos de dificuldade, porque o Senhor tinha sido recebido na glória, o nosso Senhor Jesus já tinha sido morto e ressuscitado, eles tinham sido cheios do Espírito Santo, e eles estavam num momento de omissão de levar e anunciar a palavra do Senhor para os 4 cantos da terra, de acordo com a ordem que o nosso Senhor nos deu. Mas quando nós nos deparamos com isso, eles começaram a ser oprimidos, começaram a ser perseguidos, começaram a ser aprisionados, e cada vez mais o inimigo tentava aprisioná-los para tentar fazer eles parar de anunciar a palavra do Senhor. E quando eu vi a irmã Luciana falando, Deus, eu não sou mais escravo do medo, eu entendo que um dos pontos principais para mim e para a sua vida
e a palavra de Deus. Porque quando nós carregamos esses 3 pontos principais na nossa vida, a gente tem força para superar as dificuldades. A gente tem força porque a gente vai nos preparando cada vez mais, vamos nos enchendo, cada vez mais vamos superando as nossas fraquezas, porque a gente entende que o nosso poder não vem da gente, mas vem de Deus, que é o soberano, é o inigualável, é o invencível. E quando nós entendemos que nós somos jovens, quando nós olhamos para o Evangelho, para a carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, João vem dizer para os jovens, vós sois fortes, porque tem vencido o maligno. E no versículo 14, da segunda da carta de João, no versículo capítulo 2, ele vem nos mostrar, jovens, vós sois fortes, e já tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. Por que o diabo tem investido tanto nos jovens para tentar impedir eles de alimentar da palavra? Por que cada vez mais nós vemos as gerações de jovens cada vez mais decaídas, depressivas e cada vez mais amarradas, escravas de drogas, de vícios, que o diabo tenta nos escravizar no medo, nas dúvidas, nas incertezas. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, cada vez mais buscamos nos alimentar da palavra de Deus, é onde a gente vai superando os nossos medos, é onde a gente vai superando as nossas fraquezas, porque nós entendemos que nós temos um Deus invencível, que a todo tempo está nos fortalecendo, está nos ajudando. Porque quando a gente entende isso, a gente olha para o Pai e a gente aprende a confiar na força do nosso Pai. É onde a gente sabe que temos um Deus que em todo Glória a Deus. Quando a gente ora, irmão, por que a oração é a chave da vitória? Nós temos que os discípulos começaram com medo por causa da perseguição. E muitas das vezes somos nós. Quem falar que não sente medo de acordo com algumas diversidades que enfrenta na sua vida, não pode dizer, como que fala, não tem como você dizer que somos os super-homens, que a gente não sente medo. Mas quando a gente busca o nosso Pai, a gente aprende a superar os medos. Por isso que a oração é o que nos conecta com o Pai, é a chave da vitória, porque a gente nos liga ao Pai, a gente apresenta ao Pai as nossas causas. No entanto, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele vem nos exortar, irmãos, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade e a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós no coração. E outra coisa, na carta de Filipenses, no capítulo 4, Paulo vem nos dizer também para a gente alegrar sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos, seja a vossa vida, a vossa moderação conhecida de perto de todos, e o Deus de paz estará convosco. E não ansioso por coisa alguma, mas apresente os vossos pedidos diante de Deus, com as suas Glória a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus, porque nós entendemos que a força não é nossa, é dele. E quando nós apresentamos a ele, por mais que a gente não esteja vendo como isso acontecer, ou tudo tremer, como foi neste momento, nós sabemos que Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em nossa causa. Ele tem agido também em nossa causa. Nós somos jovens, nós somos fortes, mas não porque nós somos melhores, mas porque nós temos o nosso Deus. Na batalha. E quando nós olhamos para isso, não só isso, naquele momento, eles com medo da perseguição, com medo da dúvida, com medo de serem mortos. Um já tinha sido aprisionado pelos sacerdotes, mas quando eles oram a Deus e buscam a Deus, eles começam a ter intrepidez, para anunciar a palavra. E eles anunciaram a palavra com coragem e ousadia. E o que tem faltado para muitos hoje que têm medo de anunciar a palavra? A oração, a busca. E quando nós olhamos para ser cheios do Espírito Santo, aí nós vemos a capacitação do Espírito Santo, o poder de Deus aperfeiçoado em nós, que vai nos ajudando mais nas nossas fraquezas, vai nos ajudando mais no fortalecimento que Ele vai nos dando. Aí nós vamos ganhando mais coragem, porque por mais que você não sinta ou não veja, você sabe que o poder de Deus está aqui na mão da Glória a Deus. capacitado. Porque uma das coisas que tem mais parado os jovens, muitas das vezes tem muito nos parado, é porque um dos pontos que a gente mais olha, o diabo sempre joga aquela seta de incapacidade, seta de, como que fala? Imperfeição
fala do poder da palavra, o poder da palavra é tremendo na minha e na sua vida. O poder da palavra é que nos dá força, nos conduz, porque é a palavra que nos liberta. Lembra do que Jesus fala em João 8,32? Se vós permaneceis em mim, não, perdão, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele fala antes o seguinte: se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis livres, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 15, versículo 3, se eu não estiver errado, Jesus vem dizer para os discípulos: olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos digo. Por que hoje em dia um dos maiores impedimentos que a gente tem, que o diabo tenta cada vez mais nos impedir, é da leitura da palavra? Porque ele sabe o grande poder que ela tem, porque ele sabe a grande autoridade que a gente ganha usando ela, porque ela é uma arma muito poderosa, ela é a espada que corta o mal, é uma das nossas defesas de luta. A gente sabe que a gente precisa do escudo da fé, mas a gente precisa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Por Deus. isso que o inimigo cada vez mais tenta nos defraudar, tenta nos impedir de ler a Bíblia. Mas quando nós carregamos esses três pilares, a oração, quando a gente persevera, quando a gente fica batendo na porta, lembra que Jesus fala? Pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra. O que ele está nos dizendo? Insista na oração, persevere na oração, continue lutando, o seu momento vai chegar. Se você não desfalecer, mas continuar crendo, vai chegar o seu momento. Só que muitas das vezes a gente quer viver o nosso momento hoje, mas o Pai nos ama e Ele não dá das suas promessas, mas Ele é orgânico. Por quê? Ele não quer que eu e você se percam. Ele não dá, aquilo que Ele prometeu para mim e para você está de pé. Glória a Deus. Mas nós entendemos que para nós é possível. Por isso que o ponto principal, aí nós entendemos que a paz de Deus guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para isso, nós sabemos que nós não estamos livres de momentos de dificuldade. Nós sabemos que nós não estamos livres disso. Nós vivemos no mundo mal. Tem muitas pessoas que falam: se você cristão vai ser um mar de rosa, não vai. Quando a gente olha para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele passou, quando nós olhamos para os apóstolos, para os profetas, nós vemos o que eles passaram, mas o que foi que manteve eles firmes na fé? A oração, a busca por Deus. Lembra de Daniel? Glória a Deus. Glória a Deus. Acreditavam que os pais dele foram mortos e ele foi levado por cerca de 8 anos para a Babilônia. Agora você imagina um jovem sozinho, sendo que abandonado, e ele encontrou Deus passou na vida dele. Mais 3 da vida: Ananias, Misael e Azarias, que significa, depois que foi trocado o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas qual foi o motivo do sucesso deles na Babilônia? A oração. Lembra que Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia? Oração, que foi a chave da sua vitória no lugar impróprio. Muitas das vezes é isso que tem faltado para nós. A oração, porque o poder vem de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Por isso Paulo fala: quando estou fraco, aí eu estou forte. Mas Paulo não fala isso nas suas fraquezas assim para se entregar para o pecado, não. Ele fala disso nos meus momentos de fraqueza, nas minhas incapacidades, o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. Enchimento do Espírito Santo, que me dá força, me capacita para mim poder sobressair, aquilo que eu estou enfrentando. Os discípulos ganharam coragem e tiveram mais força quando eles romperam as suas barreiras, se derramaram diante de Deus, se derramaram diante do Senhor. E não só isso, Daniel sentiu no coração não se contaminar. E no entanto, quando ele não fez, ele decidiu o quê? Ele não é porque eu estou na Babilônia, eu vou viver como os babilônios. Eu não vou deixar o meu Deus porque eu estou em terra estranha. Eu preciso carregar ele comigo. Eu preciso. E quando
Senhor vai conduzindo nos nossos passos. Daniel estava num momento de dificuldade, de dor e sofrimento, mas ele entendeu que ele podia olhar para aquele que poderia ajudá-lo, aquele que estaria com ele, e ele começou a olhar para o verdadeiro Pai, que no entanto não apareceu uma grande dificuldade. No momento que ele foi ter que enfrentar uma grande missão, que naquele momento ele era decretado pelo rei a morte, por ninguém ter descoberto o sonho do rei, Daniel olha, não, só que não tem. Eu sei alguém que pode revelar. Eu sei alguém que pode tudo. Glória a Deus. Eu vou buscar. Me dê só um tempo. O meu Deus pode revelar o sonho do rei. Porque nós entendemos que até o filho também das coisas que espera. E a prova da vida de Deus mesmo. Porque foi por meio dela que os antigos alcançaram com um testemunho de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não tem como eu acreditar. Não tem como agradar a Deus se eu não acreditar que Ele pode fazer. É a oração. Não tem como Deus me dar a vitória nessa luta se eu não acreditar que Ele pode me dar a vitória. Por que muitos não têm alcançado a vitória? Por que muitos têm continuado do mesmo jeito? Porque tem deixado esses três pilares de lado. A insistência na oração, a perseverança, a busca. Em Romanos 12, Paulo vem escrever, vai dizer o seguinte: olha, alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverem na oração. Oração. Que a gente possa ser um jovem mais cheio de vigor e virtude do Senhor. Mas para a gente nos encher do Senhor, a gente precisa desse passo crucial. E a palavra é a obediência a Deus. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Timóteo não, mas nós perdemos tempo. Um jovem que a Bíblia fala em Atos 6, um jovem cheio do Espírito Santo. Um jovem cheio do Espírito Santo. Que olha que ele começou a disputar dos magistrais da lei dos sacerdotes. Homens poucos conhecedores da palavra, homens de muita sabedoria. Mas a palavra nos diz que eles não puderam resistir à sabedoria de Estevão, dada pelo Espírito Santo. E quando a gente olha para isso, a gente entende que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Porque cada medida que você vai dando um passo, Deus vai acrescentando. Cada medida Glória a Deus. É que a gente quer que Deus faz tudo da noite para o dia. Jovens, vocês são capacitados, vocês têm uma força tremenda. É isso que João vem nos dizer. Mas o que tem faltado para vocês? O que vocês têm que pedir? Não se deixe se levar pelo que o mundo oferece, é passageiro, é dolorido. Mas o que Deus tem é eterno. Eita, glória a Deus. É por isso que Tiago tem investido tanto nos jovens. Quantos jovens teve trabalhos, quantos jovens deprimidos. Cada pessoa que você vê só tristeza e depressão. Por quê? Porque tem se deixado se levar pelo mundo. Aquilo que o mundo oferece tem uma alegria passageira e rápida, que depois lhe causa dor e sofrimento. Mas aquilo que Deus tem para você é algo que você não consegue imaginar. Quando Deus promete algo na nossa vida, aos nossos olhos é impossível. Porque nós olhamos para a nossa capacidade. Lembra de Moisés? Moisés, Senhor, quem sou eu para ir diante do faraó e libertar o teu povo? E Deus fala para Moisés: Moisés, eu serei contigo. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou contigo. Lembra de 1 Josué? Quanto a passagem de Josué? Aquele capítulo, versículo 9, nós vemos que o próprio Deus já tinha usado Moisés, depois foi Deus anunciar a ele, para ele ser forte e corajoso. E depois, quando ele está olhando no capítulo do livro de Josué, Deus vinha advertindo 3 vezes: seja forte e corajoso, seja muito forte e corajoso. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas, nem te escondas diante do inimigo. Glória a Deus. Porque muitas das vezes você fala: irmão, você não sente medo? Sinto. Muitas das vezes, até está aqui em cima, mas vamos passar que a gente vai aprendendo a superar cada dia. Mas como que Deus vai me ajudar a vencer o medo se eu não vim? Como que Deus vai me ajudar a vencer se eu não me enfrentar? Deus nos chama para abrir o mar. Quando Deus chama a gente para abrir o mar, o que significa isso? O problema que nós estamos enfrentando, naquele momento, a única coisa que estava impedindo os israelitas de passarem para o outro lado era o mar. Mas para Deus abrir o mar, eles tiveram que marchar. Aleluia! Para Deus derrubar a muralha de Jericó, Josué teve que rodear, caminhar, marchar.
E quando eles não viram que não tinha mais força, eles entenderam que a força não era dele, era de Deus. Glória a Deus. Maneiras, tentar nos parar, tentar nos fazer impedir de sermos cheios do Espírito Santo. Porque ele sabe o poder de Deus que é em você. Ele sabe Glória a Deus. É por isso que ele quer te impedir. Ele quer te fazer você olhar para a sua incapacidade. Todos os homens do passado passaram por esse momento. Mas o que deu força para eles? Oração. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro, dos apóstolos. Quando eles oraram, o milagre aconteceu. Lembra de Paulo e Silas, Atos 16? Paulo e Silas presos. O inimigo falou, acabou para eles, não tem como eles saírem daí. Preso, com prisão, como fala, bem escondido lá embaixo. E eles olhando para aquela situação, Silas, acho que já estava desanimado. E agora, Paulo, o que nós vamos fazer? A Bíblia não relata, mas eu fico imaginando, Paulo, e agora o que nós vamos fazer? Será que acabou para nós nesse momento? Será que agora é o último momento? Não está escrito, irmãos, eu estou só fazendo uma imaginação, não sou nesse momento, que poderia ter acontecido. Mas eu não sei se foi isso, realmente aconteceu, a Bíblia não relata. Mas vamos imaginar isso naqueles momentos. O inimigo achou que acabou. Falou, agora nós vamos calar eles. Agora acabou para Paulo e Silas. Foi açoitado, apanhado e foram aprisionados. E o que o inimigo tem pensado? Não acabou. É isso que eu preciso. Agora eles vão relacionar com Deus dele. E acabou para eles. Vão cair nos presos, escravos. Mas eles falaram, não, Paulo papel não. Quantas vezes Deus me livrou da boca do leão? Aleluia! Quantas vezes eu achei que iria morrer e morri? Quantas vezes eu achei que era o fim e ainda estou aqui? Então eu creio que esse momento não é o meu fim. Eu creio que não acabou para mim. Eu creio ainda que a última palavra é dele. E o que eu tenho que fazer? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Começaram a adorar a Deus, louvar a Deus. O que aconteceu? Ele ó. E ali, ó, tudo foi seco. E é nesse momento, porque a gente tem que adorar a Deus na beleza da sua santidade, não é como eu me sinto, não é como eu penso, não é como eu estou no momento, mas é porque quem Ele é, e quem Ele é, e quem Ele é, e o que Ele faz. Porque Ele é santo. Eu sei que eu sou impuro, mas eu sei que o sangue de Cristo me purifica dos meus pecados. Aleluia! Nesse momento, muitos dos momentos, amados irmãos, eu aprendo com Davi. Eu gosto de 1 Samuel, capítulo 29, não estiver errado. Davi, num momento de grande angústia e dor, porque ele estava ciente que ia ter que enfrentar Saul, mas naquele momento o servo de Reax começa a falar para ele: não deixe Davi ir, porque se ele for, ele pode se coloniar com os israelitas e pode se voltar contra nós e pode nos destruir. Olha a força, ele sabia quem era Davi, porque ele sabia que Deus era na vida de Davi. Nesse momento ele falou: vamos mandar ele de volta. E quando ele chega. Não pode contar a cidade. Ela está querendo fugir, mas agora ela vai. Mas quando ela chega, ele chega em Ziclag, ele vê as suas esposas levadas, a cidade queimada, o povo desanimado, e ali o povo ele desanimado, o povo querendo apedrejá-lo. E a palavra de Deus nos diz que ele começou a chorar, mas chorou. Até que ele não tinha mais forças para chorar. E naquele momento ele falou: não posso ficar nessa situação, nem sai comigo. Glória a Eu Deus. não posso me condenar com isso, eu não posso ficar parado aqui, ainda Deus pode mudar, eu preciso buscar Deus. E quando ele busca Deus, ele pergunta para Deus: Senhor, se eu for, você vai me dar vitória? Deus sabe que ele vai. E quando ele vai, eu sei. Oh, E glória. resgata a sua família. O que a gente aprende com isso? Enquanto você está orando, Deus está agindo. Enquanto você está buscando, Deus está operando. Enquanto você não está vendo, Ele está fazendo. Porque não sou eu, é Ele que vem, é Ele. Glória a Deus. Mas o que eu tenho que fazer, irmão? Eu não posso deixar o diabo me vencer, você está certo de dúvidas e incertezas. Porque quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós vemos o quê? Paulo fala em Romanos 8,31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas das vezes a gente fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Mas eu preciso aplicar isso na minha vida. Não basta só abrir a boca de palavra, eu preciso crer. Paulo não fala: irmãos, Deus é convosco. Não. Paulo fala: se Deus é por nós, se Deus é por nós. Mas para Deus ser
Glória a Deus. Pedimos a Ele, faremos dele morada. João, na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, João vem descrever, irmão, vocês já têm vencido, meninos, já têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que o diabo tenta nos arrastar do mundo? Porque ele quer te fazer ser mais burro, ele quer te fazer ser escravo dele, ele não quer ser livre. Ele quer te fazer servir, te rebaixar, te humilhar, te explorar. Lembra do endemoniado de Gadara? Quando Jesus chega lá? Agora imagine a situação daquele homem. O diabo querendo tripudiar sobre a vida dele, querendo humilhar, porque ele tem ódio, raiva da gente. Por quê? Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. É por isso que ele tenta nos humilhar, pisotear a gente. Quantas pessoas não estão assim lá fora? Quantas pessoas não estão presas na mão dele? Olha aquele demoniado, vivia de ser burro, morto, comendo até cadáver, num estado reprovado, andava nu, para cima e para baixo. Até que no momento que Jesus chegou, e quando Jesus chegou, mudou a situação daquele homem. Porque tem que voltar, muitas das vezes, a gente trazer Jesus para a nossa casa. Irmãos, ele está aqui e tal, mas a gente tem que trazer. Glória a Deus. Tem que levar para a nossa casa. Aquele que é bonito, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Muda a minha família, traz isso. Então precisou Jesus fazer como aquele. Glória a Deus. Se próximo de Jesus, você está aqui. Se próximo de você fala, Jesus, eu quero vir comigo. Venha comigo, vem para a minha casa, vem para a minha vida, não me largue, não me deixe. Glória a Deus. Mas ele representa. Lembra do que ele fala em João 11, Mateus 11, 28? Jesus não fala, irmão, vem os judeus, irmãos, vem os gregos, irmãos, vem outros povos, portugueses, vem alemães, não. Jesus não fala isso, ele fala, olha, vinde a mim todos. Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos alivia nele. Glória a Mas Deus. outra coisa que ele fala mais muito ainda: tomem sobre vós o meu jugo e aprendem de mim, que sou manso e humilde. E nisso vocês encontrarão descanso para vocês. O fardo que o mundo oferece é pesado, mas o fardo que Cristo tem para mim e para você. Glória a Deus. É bom. Só nele nós encontramos refrigério. Porque o sol está queimando, dá para tudo. Mas nós sabemos que quando nós nos abrigamos na sombra do Onipotente, nós descansamos. Aí nisso, a palavra, eu preciso guardar essa palavra comigo. Eu preciso carregar essa palavra comigo. Eu preciso transmitir. Porque Glória a Deus. pela palavra. Você vê que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Porque sem ele nada do que foi feito teria feito. E nele estava aqui. E a vida é a luz dos homens. E essa luz se manifestou nas trevas. Glória a Deus. E quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, que Deus disse: haja luz. Simplesmente uma palavra que Deus disse. E quando Deus disse uma palavra, tudo mudou. Então, escreva esta noite, continue na oração, continue na busca por Deus, ciência do Espírito Santo. Deus quer enxergar de vós, mas eu preciso ter uma busca. Lembra da. Eu não sei se eu quero até convidar os jovens, né? Então eles já vão falar comigo, mas vão falar comigo assim, vocês querem essa palavra. Porque, irmãos, lembra de. Aquela passagem, até que eu vi da memória. Quando nós olhamos para isso, da busca, você lembra em Lucas, no capítulo 18, vai nos mostrar a história de um juiz iníquo e uma viúva. E essa viúva, todo dia ficava lá atrás do juiz. Ela sabia que o juiz era o único que poderia fazer justiça naquele tempo. E o que ela faz? Ela fica ali, ó, de noite, correndo atrás daquele juiz. Correndo atrás. Jesus não mostra essa palavra para nos exortar a perseverança da oração. E o que ele fala? Olha, irmãos, aquelas
que aconteceu? Aquele disse, ainda que eu não tenho a Deus, eu vou fazer com que essa viúva me dê quando me confunda. E olha o que mais Jesus diz depois. Você viu que o juiz 6, por causa da insistência da viúva. Mas ele vai dizer, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, jovens, hoje para vocês podem ter escolha. Vocês são capacitados. Não olha para a sua capacidade. Por quê? Quem te chamou foi Deus. E Ele te chamou, não foi para te fazer ser mais um. Ele te chamou para fazer a diferença. Mas Glória a Deus. Você buscar a direção dele. E quando você buscar a direção dele, ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Não olha para a sua capacidade. Porque se você olhar para a sua capacidade, você nunca vai fazer nada. E uma outra coisa, quando os jovens se preparam, prepare-se para o futuro. Outra coisa, quando às vezes eu estava meio que assim, a gente fica olhando, Senhor, misericórdia, isso aqui, mas aí Deus começando a ministrar no meu coração e falando, olha, lembra de Jó? Porque muitas das vezes a gente só olha porque nós estamos passando, mas quando eu olho para Jó, irmãos, eu aprendo uma coisa. Você vai falar da paciência também, mas eu aprendo uma coisa muito importante, amados irmãos, eu vou ser sincero com vocês. O nosso Deus, ele é justo, não é? Você acha que se Deus não acreditasse que Jó conseguiria suportar o toque de Satanás, a ação de Satanás na vida dele, você acha que Deus teria permitido Jó passar pelaquela tribulação que ele passou? Sendo capaz de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, 13, que Deus, ele não nos dá um fardo maior do que a gente pode suportar. E ainda que vem o fardo dele é o que ele fornece ao mal para desgaste. Ele não permite a gente ser tentado mais do que a gente pode suportar. Glória a Deus. Eu entendo o quê? Que Deus, ele já acreditava na capacidade de Jó. Ele acreditava. Então se ele te chamou é porque ele acredita. Não deu ouvido ao que fala. Glória a Deus. Mas olha para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continue na oração, se enchendo do Espírito. E ó, essa é a maior arma do cristão. Glória a Deus. Lembra que o escritor escreve em Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o meu caminho. Glória a Deus. E Jesus me diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue de maneira nenhuma andará em trevas, mas será a luz da vida. Eu sou a ressurreição da minha vida. E ainda que morremos, nele temos vida. Aqui está passando, mas eu quero te dizer, porque ele já preparou lá em cima, para mim e para você, algo que a gente não consegue nem imaginar. Aquilo que chegou ao nosso coração, aquilo que foge da nossa mente, é o que Deus tem reservado para mim e para você. O diabo perdeu, e ele quer te fazer perder também. Então não dê ouvido, mas busque. Glória a Deus. Realmente está nisso aqui. Aleluia. Trazer para a sua vida. Lembra que Deus disse para Josué, no versículo 8 do capítulo 1, medita no livro da lei, dia e noite, para que tu venhas ser próximo dos teus caminhos e não venha desfalecer. E diz para ele: seja forte e corajoso. Ser corajoso não é sentir medo, mas eu aprender a superar os meus medos, confiando naquele que me chamou. E eu quero convidar os jovens a começar louvando comigo. Eita glória. Imunidade para o meu coração, ela me leva contra ti.
a Deus. 40, vai dizer que os jovens correm e cansam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Como aves. Então vocês podem voar no Senhor, vocês podem fazer muitas coisas, mas sempre guarde a palavra dele no seu coração e busque obedecer. E amados irmãos, se você ouviu a palavra, você está passando os caminhos do Senhor, venha, hoje é oportuno. Hoje é um culto de jovens, nós somos jovens, e o Senhor vai continuar nos dando força e rejuvenescendo por todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso sustento, a nossa fortaleza. Assim eu tenho, amados irmãos, eu agradeço aí a oportunidade, a promoção do seu Deus abençoe.